Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Chegamos para a nossa aula de geografia da semana e hoje faremos uma revisão em folha de todo o assunto que a gente viu no livro 3 para poder estarmos bem preparados para o nosso desafio Kids. Portanto, vai cair pergunta de toda parte do livro, não é? O que nós estudamos no livro 3? Nós falamos sobre o campo, quais são as atividades desenvolvidas no campo, como é a vida no campo, como o campo é diferente da cidade, não é? Falamos também sobre como é o trabalho nas pequenas propriedades, que é feita pelo agricultor e sua família, e tudo que eles colhem é para que eles se alimentem, e nas médias e grandes propriedades é para que eles possam vender, comercializar. Falamos sobre o trabalho temporário, que é quando o agricultor, o fazendeiro, ele contrata as pessoas para trabalharem apenas para plantar no período de plantio e também no período da colheita. Eles não trabalham permanentemente na fazenda, eles trabalham às vezes. Falamos sobre os produtos do campo, os produtos in natura, que são aqueles totalmente naturais, do jeito que saem do campo, vêm para a nossa mesa. E os produtos industrializados são aqueles transformados pela indústria, como por exemplo o pão, o queijo, o bolo, o presunto, não é? Esses são os industrializados e eles são feitos pela agroindústria. O que é a agroindústria? É a indústria que utiliza como matéria-prima os produtos do campo para poder transformar em outros produtos. Falamos também sobre a tecnologia na agricultura, que hoje já é bastante usada, desde drones a máquinas, fertilizantes e todo tipo de equipamentos. A maior vantagem de tudo isso é o aumento na produtividade. Quanto mais tecnologia, mais eles conseguem produzir. Quanto mais eles conseguem produzir, eles vão comercializar e ganhar mais dinheiro com isso. Falamos também sobre a cidade. Nós vimos que a cidade é um local, é um lugar onde tem uma grande concentração de pessoas vivendo e trabalhando. É bem diferente do campo, muitas construções, muito movimento, muita poluição também, não é? Falamos que a cidade é toda dividida em bairros, e esses bairros, de acordo com as suas características, eles recebem um nome. Por exemplo, os bairros residenciais são aqueles que têm muitas residências. O que são residências? Os locais onde a gente mora, ou casa ou apartamento. Quando tem mais residência do que outra coisa, ele é residencial. Tem pequenos comércios também, como padarias, açougues, quintandas, mas ele prevalece a residência. O comercial, bairro comercial, é aquele que tem muitos estabelecimentos comerciais, por exemplo, no centro da cidade. Para qualquer lugar que você olhe tem lojas, então é um bairro comercial. E o bairro industrial é aquele que tem muitas fábricas e indústrias. Muito movimento de pessoas que vão trabalhar nessas indústrias e movimento de caminhões levando matéria-prima ou trazendo o produto das indústrias para vender na cidade. Falamos também no livro 3 sobre trabalhos e produtos da cidade e do campo. Nós vimos que muita coisa que é feita em laboratório na cidade ajuda no trabalho do campo. Muitas descobertas, muitos fertilizantes, muitas máquinas, equipamentos. Eles auxiliam no trabalho do campo. São feitos na cidade, mas auxiliam no trabalho do campo. Vimos que a agricultura surgiu há muito tempo. E antigamente os egípcios, eles plantavam nas margens dos rios, né? Na margem do rio Nilo, que era o rio que tinha lá no Egito, porque eles percebiam que esse local era muito fértil. Hoje, até hoje é assim, a margem do rio é muito fértil. E com o passar do tempo, a agricultura foi se modernizando. O agricultor, no passado, fazia a seleção artificial. O que era isso? Ele selecionava, separava as melhores sementes, aquela dos frutos mais doces, mais bonitos, maiores, para que a sua plantação só saísse assim, com frutos excelentes. Vimos também a importância do controle de pragas, para que as pragas não consumam toda a plantação e o agricultor venha perder com isso.
Falamos sobre os profissionais da cidade que ajudam no trabalho do campo, como os zootecnistas, os agrônomos, os veterinários. Eles trabalham na cidade, mas eles ajudam no campo quando o campo precisa dos seus serviços. Falamos sobre a agroindústria, que Tia já explicou, que é uma indústria que utiliza os produtos do campo para transformar em outros produtos. Aqui nós temos o exemplo do iogurte. Ele usa frutas, castanha, leite, açúcar, água. Tudo isso está presente na agroindústria para que ele possa transformar em outros produtos. Falamos sobre a importância dos produtos orgânicos, que são aqueles que não utilizam agrotóxicos. Com isso, as pessoas que vão consumir, elas estão consumindo produtos mais saudáveis. Por isso que hoje os orgânicos são tão procurados. Tanto é bom para quem consome, como também é bom para quem planta. Porque quem está plantando não está recebendo aquele veneno, aquele agrotóxico. Então, hoje, os produtos orgânicos fazem muito sucesso, estão muito procurados. E também falamos sobre a relação entre campo e cidade. Falamos sobre os insumos, a assistência técnica. Nós vimos que insumo é tudo aquilo que é usado, todo produto que é utilizado na atividade agrícola, desde maquinários até sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas e outros. E quando o agricultor precisa comprar um equipamento, ele procura pessoas especializadas que entendem do equipamento e possam explicar a ele qual é o melhor equipamento para ele levar, qual é a melhor máquina, qual é o melhor trator. Isso é assistência técnica. Falamos também que a tecnologia, como já disse no início, está presente no campo. Hoje eles usam drones, hoje eles usam diversos tipos de máquinas, equipamentos e tem até redes sociais, como a seugado.com, para discutir sobre assuntos referentes ao seu trabalho e assim eles possam estar interagindo melhor sobre a agricultura. Falamos sobre a produção e distribuição de alimentos. Dentro do Brasil, essa distribuição é feita por caminhões. Se for para fora do Brasil, se o produto for exportado, ele vai de navios. Falamos sobre consumo e desperdício e vimos que muito alimento no Brasil é desperdiçado, no mundo todo e no Brasil também. A quantidade de alimentos desperdiçados é alarmante. E isso é muito triste porque muitas pessoas no mundo inteiro e também no Brasil passam fome, elas não têm nada para comer. Então a gente deveria ter uma consciência mais apurada com relação ao desperdício, comprar somente aquilo que a gente está precisando. Às vezes a gente compra além do que está precisando, o produto perde a validade e vai para o lixo, enquanto muitas pessoas estão passando fome. Então falamos também sobre a importância de termos essa consciência para não desperdiçarmos alimento, não jogarmos alimento fora. E agora a tia vai mostrar para vocês a nossa revisão, que vocês vão fazer no capricho, pesquisando aí no livro. Depois a gente libera o gabarito para ficar tudo certo, para ajudar a estudar para o nosso desafio Kids, certo? Primeira questão. Observe os alimentos apresentados na imagem e pinte de verde os alimentos in natura e de amarelo os alimentos industrializados. Então, desses alimentos aqui, o que foi in natura, você vai pintar de verde. O que foi industrializado, você vai pintar de amarelo. 2. Relacione as imagens ao que ela representa e depois explique cada uma. A letra A representa o bairro residencial. Então, você vai procurar nessas 3 imagens qual é o bairro residencial e vai colocar a letra A. A letra B representa o bairro comercial. Você vai procurar nessas 3 imagens qual é o bairro comercial e você vai marcar com a letra B. E a letra C representa o bairro industrial. Você vai procurar entre essas imagens qual é o bairro industrial e você vai marcar com a letra C. Embaixo você vai explicar o que é um bairro residencial, o que é um bairro comercial e o que é um bairro industrial. Depois você vai dizer na número 3 o que é uma agroindústria. Você vai citar exemplos de produtos que vêm da agroindústria. Então você primeiro diz o que é uma agroindústria, em seguida você vai citar alguns exemplos de produtos que vêm dessa agroindústria, que são feitos na agroindústria. 4. O desperdício de alimentos no Brasil é muito grande.
e as maiores perdas estão no transporte e manuseio dos alimentos, que correspondem ao equivalente a 50% do total. Baseado nessa informação, diga o que gera o desperdício e apresente algumas dicas de como evitar isso. Então, você vai dizer o que é que causa desperdício de alimento. Por que os alimentos estão sendo perdidos, jogados fora? Tem várias razões, né? Você vai citar algumas. Ah, é por isso, por isso, por isso. E aí você vai depois dizer dicas de como você pode evitar o desperdício. A gente não deve jogar alimento fora. Então, o que a gente deve fazer para evitar isso? Você coloca aqui o que é que está gerando desperdício, por que os alimentos são jogados fora, e aqui dicas de como evitar isso. Número 5. Qual é a maior vantagem do uso da tecnologia no trabalho do campo? A tecnologia no trabalho do campo é muito importante, você vai dizer por quê. Tem uma grande vantagem. Qual é essa vantagem? O que o agricultor ganha com isso? Número 6. Hoje as pessoas estão optando por uma alimentação mais saudável e os alimentos orgânicos estão sendo mais consumidos. Explique o que são alimentos orgânicos e por que esse tipo de alimento é considerado saudável tanto para os consumidores, para quem está comprando e comendo, quanto para os produtores, para quem planta o alimento. 7. Explique o que são insumos e qual é a importância da assistência técnica no trabalho do campo. 2 perguntinhas aí, você vai dizer o que são insumos e por que a assistência técnica é importante para o agricultor. 8. Como é que os alimentos são transportados dentro do Brasil e para outros países? Eles vão de maneiras diferentes. Se for dentro do Brasil, eles vão em quê? Se for para outro país, eles são transportados onde? Número 9, você vai encontrar no caça-palavras as palavras ao lado. Caju, romã, açaí, cacau, manga, caqui, mamão, maracujá, guaraná e uva. Somente produtos in natura. E na 10ª, é a mais fácil de todas, você vai desenhar no capricho a sua comida preferida, certo? Pronto, a nossa revisão é só essa. Você vai poder pesquisar nessas páginas aqui. Obviamente, a gente não vai botar tudo que está no livro, não é? Então, tia colocou essas páginas aqui para que você possa ler cada uma delas e procurar suas respostas. Mais tarde, a gente libera o gabarito para você conferir se você respondeu tudo correto, certo? Então, você vai pesquisar na página 180, 189, 190, 199, 202, 205... 207, 208, 209 e 210, para ajudar você. Mas se quiser ler o livro todo, maravilha, pode ler também, certo? Então, por hoje é somente isso. Façam a sua revisão aí no capricho, qualquer coisa nos procure que ajudaremos vocês. Um abraço a todos, a gente se encontra na próxima aula.